Santo Tomás de Aquino, na prima secunda da Suma Teológica, na questão 106, ao falar sobre a lei do Novo Testamento, ele diz que a lei do Antigo Testamento é uma compilação de preceitos, aquilo que nós vimos na aula sobre os 10 mandamentos. E qual é a lei do Novo Testamento? Seria um conjunto de novos preceitos? Seriam outros preceitos trazidos pelo Cristo? Na verdade, a lei do Novo Testamento é o Espírito Santo que é dado àqueles que creem em Cristo. Aqueles que creem e são batizados recebem um organismo sobrenatural capaz de ter acesso a Deus, capaz de crer no Deus que se revela, capaz de esperar em Deus, capaz de amá-lo. Porque o homem naturalmente não tem capacidade para fazê-lo, e ainda mais, feridos pelo pecado, como já vimos, que somos. O homem, naturalmente, ferido pelo pecado original, podemos utilizar uma imagem, é como um cego de nascença. Ele é incapaz de ver, incapaz de enxergar, incapaz de distinguir as cores. A um cego de nascença, diga a ele qual a diferença entre o azul e o amarelo. Ele não sabe. Ele nunca viu as cores. Alguém que não tem este organismo sobrenatural em si, ele não é capaz de ter acesso a Deus. E é o que ele ensina. Por isso, é necessário que Deus dê a capacidade para ele enxergar. Este organismo sobrenatural que a alma recebe pelo batismo, poderíamos compará-lo como a visão. A alma que foi batizada recebeu a capacidade de enxergar. Tem olhos sadios, se ela está em estado de graça, etc. Está com olhos e olhos sadios. Mas não basta ter a visão, olhos sadios, para ver. Porque se estivéssemos, por exemplo, se eu estivesse nesta sala e fechasse todas as janelas, cortinas e apagasse todas as luzes, eu não conseguiria enxergar. Porque não basta ter o organismo, não basta ter a visão sadia, mas é necessário a luz para poder enxergar. Neste sentido, não basta ter o organismo sobrenatural infundido pelo batismo, nós precisamos daquilo, e a graça santificante, que leva consigo esta amizade da alma com Deus, é necessário a luz, que ilumina atualmente a alma. São as graças atuais. E essas graças atuais, a primeira dessas graças, que por exemplo é o convite da vontade para estar com Deus, o convite da vontade para cumprir os mandamentos, o convite da vontade para rezar, o convite da vontade para ser católico, para converter-se, etc. Isto é totalmente gratuito. Porém, nós não receberemos as graças necessárias para a nossa salvação sem uma vida de oração. É por isso que Santo Afonso diz, nessa célebre frase, quem reza se salva, quem não reza se condena. Nós precisamos da oração. A oração, em outras palavras, é o alimento da nossa alma. Tal como o nosso corpo necessita de alimento, nossa alma também. E um corpo sadio, ele come várias vezes ao dia e divide, seja um café da manhã, um almoço, um lanche da tarde, um jantar. E se não conseguimos fazer isto como deveríamos, o corpo ressente-se. O corpo fica fraco, desnutrido, enfraquecido. A alma também precisa alimentar-se. E a vida de oração é o alimento da alma. Nós precisamos de oração. A oração que é este elevar-se a Deus, elevar a mente a Deus, falar com Deus, é o alimento espiritual. No Horto das Oliveiras, o Senhor foi rezar. Jesus, Deus, perfeito Deus e perfeito homem,
tinha uma natureza humana perfeita, com corpo e almas humanas. Corpo e alma humanos. Ou seja, o seu corpo humano necessitava, enquanto vivia aqui na Terra, alimentos. Necessitava de água. Ele tinha fome, ele tinha sede. E sua alma também tinha necessidade de recolher-se. É claro que ele estava imerso na visão beatífica, mas ele queria também ter momentos em que sua alma humana e seu corpo humano estivesse totalmente dedicado à oração, à Santíssima Trindade, estar imerso em Deus. E também nos ensinava com isso que é necessário, no meio dos nossos dias, parar para rezarmos. Nós precisamos rezar. Ninguém seria louco dizer o seguinte: depois de um almoço de domingo familiar, em que comemos muito bem e bastante, porque era um almoço muito bom em família, olha, agora já está suficiente, só vou precisar de comer amanhã à noite. Não. Daqui a algumas horas, o nosso corpo sentirá fome, por melhor que tenha sido aquele almoço. Dependendo do quanto se comeu e da composição física de cada um, ou mais ou menos tempo, mas o corpo sentirá fome, necessidade de alimentar-se dentro de algumas horas. Pois bem, a nossa alma também, ela necessita alimentar-se. Não basta dizer, eu rezei um terço, rezei um rosário, fui à missa, fiz uma hora santa, agora já basta até semana que vem, ou já basta até amanhã. Não. Nós precisamos de, no nosso dia, ter momentos que sejam para Deus. Da mesma forma que ninguém almoça toda hora, claro, ninguém vai fazer tantos momentos de orações grandes, a não ser as almas que se dedicam a isto. São os religiosos, os contemplativos. Eles têm um tempo mais dedicado a esta oração profunda. Mas também trabalham bastante, hein? Não ficam só lá dentro em momentos de oração. Dessa maneira. Nós, no meio do mundo, precisamos ter momentos do nosso dia de oração. Não é só aquele momento durante o dia. Talvez naquele momento pela manhã, por exemplo, eu consiga um pouco mais de tempo para a oração. Mas eu preciso, em outro momento, talvez no meio do dia e antes do fim do dia, dedicar-me também a Deus, elevar minha mente a Deus. Da mesma forma que uma pessoa que se alimentasse mal ou se alimentasse pouco ficaria à mercê de enfermidades, de doenças. Uma alma que rezasse pouco ou rezasse mal também estaria mais exposta às doenças espirituais que vamos falar à frente nos 7 pecados capitais. Nós temos um corpo e uma alma. Vimos que esta unidade está deteriorada pelo pecado original. Então, a nossa parte animal está como que gritando. A nossa parte animal está querendo e tem mais forças para vencer a nossa parte espiritual. Daí que precisamos lutar contra esta parte animal que está em nós. Basicamente, em dois grandes pontos que Nosso Senhor no Evangelho, no Sermão da Montanha, ele não simplifica, como ele radicaliza, que é o tema da impureza e da caridade. O adultério era, no Antigo Testamento, condenado com a pena de morte. Quando Nosso Senhor vem abolir várias das leis transitórias do Antigo Testamento, que eram só preparações para a vinda do Cristo, de Nosso Senhor, e para a vinda do Divino Espírito Santo sobre as almas dos fiéis, ele diz que quem olhar para uma mulher e desejar possuí-la em seu coração, já adulterou com ela. Ou seja, ele radicalizou aquela lei do Antigo Testamento. Não é simplesmente o pecado na carne contra a castidade que ele está penalizando. Ele está dizendo, ele quer um coração purificado. E ele diz que, e também era penalizado, a
o homicídio. Quem matasse o outro era pena de morte. Deveria morrer pela lei. Nosso Senhor diz, quem chamar o seu irmão de idiota será réu de juízo. Ou seja, ele radicalizou a caridade a tal ponto que eu não posso me impacientar. Ou seja, a impaciência da raiva de chamar o idiota, seu desgraçado, e sabe, sei lá, que outros nomes, que infelizmente quantas vezes falamos e fizemos, são pecados. E feitos com advertência e com consentimento, não por mera imperfeição, é um pecado grave. É disso que o Senhor quer nos purificar, da impureza carnal, da luxúria e da impaciência. Uma alma que consegue vencer os ímpetos sensuais e a impaciência, não só uma, as duas, ela avança na vida espiritual. Ela avança nessa primeira etapa da via purgativa, do dia do temor, ou da primeira morada do castelo interior. Mas nós não temos capacidade para vencer o nosso corpo ferido pelo pecado original, a nossa carne. Nós precisamos da ajuda da graça, das graças atuais que Deus vai nos dar, na inteligência para saber o que temos que fazer, na vontade para fortalecê-la ou seduzi-la, e isto se consegue com vigilância e oração. Precisamos rezar. Se nós percebemos, nós que queremos servir a Deus, e nós que estamos servindo a Deus, tantas quedas, seja de impureza, seja de impaciência, por que isso está acontecendo conosco? Ou não estamos rezando, ou não estamos rezando bem, ou seja, não estamos nos alimentando. Precisamos nos alimentar. Primeiro ponto, eu estou rezando. A vida de oração, diz Santa Teresa ao falar das moradas do castelo interior, a vida de oração acompanha o próprio crescimento da vida espiritual. Então, uma alma que está mais avançada na vida espiritual, ela vai rezar mais e melhor. Mas como nós estamos começando, nós precisamos rezar. Qual é o primeiro nível da oração? É essa oração que nós aprendemos desde criança, a oração vocal. Os discípulos viam Nosso Senhor Jesus Cristo indo para o monte rezar, passava horas em vigília. E eles ficavam admirados em ver como o Senhor, em tantas horas, no silêncio, no isolamento, em profunda compenetração e oração, até o ponto que eles pediram, Senhor, ensina-nos a rezar. Eles queriam aprender. Como faz para rezar assim? Nós queremos ficar imersos em Deus. Nós queremos passar horas dedicados à oração. Como nós fazemos isto? E é interessante que o Senhor não ensinou a fazer vigília, não ensinou a fazer os altos cumes da oração. Quando os discípulos pediram, Senhor, ensina-nos a rezar, ensina-nos a orar como o Senhor reza, Ele ensinou o Pai Nosso, uma oração vocal. Por quê? É assim que começamos. É assim que começamos. Há um autor carmelita, o Frei Maria Eugênio do Menino Jesus, que apresenta toda a vida espiritual a partir das moradas do castelo interior de Santa Teresa, nesse livro Quero Ver a Deus. É a espiritualidade carmelita sintetizada num manual de vida espiritual, que também poderia ser transformada num curso só sobre isto. Mas como estamos apresentando aqui vários autores, esse é um deles. Quero Ver a Deus, inspirado em Santa Teresa. E Santa Teresa nos diz, ela mesma nos conta, que ela passou muitos anos de vida religiosa como monja carmelita, uma vida relaxada. Não relaxada moralmente. Era uma vida relaxada, ou seja, falava-se demais e rezava-se de menos. Ela percebia ali o locutório onde as pessoas iam lá conversar. Ela adorava o locutório. Ela adorava ouvir as notícias
da cidade, o que estava acontecendo em Ávila, etc. Em outras palavras, as fofocas mesmo, né? Notem, Santa Teresa disse que uma das piores coisas para a sua vida espiritual era o locutório. E não existia WhatsApp nem Facebook. Imagina nós que estamos a toda hora ali, o que está acontecendo, ou seja, temos um locutório na mão. Como vamos rezar assim? Santa Teresa, depois de 17 anos assim, ela disse que ela percebeu que a sua vida não crescia, sua vida espiritual não crescia, até que caiu em suas mãos um livro de um franciscano chamado Francisco de Osuna, um livro chamado Terceiro Abecedário Espiritual, que é esse que eu tenho em mãos. Foi o livro da conversão espiritual de Santa Teresa. Com este livro em mãos, ela descobriu por que a sua oração não frutificava em conversão. Porque ela não rezava bem. Imagina se Santa Teresa não rezava bem, como estará a nossa oração. Como nós temos que ver. Qual foi das primeiras coisas que o Frei Francisco de Osuna ensinou com este livro a Santa Teresa? A necessidade do recolhimento para a oração. E aqui ele vai apresentando, ele vai apresentando vários passos para a vida de oração. Queríamos ficar aqui com duas recomendações de Santo Tomás de Aquino que casa muito bem com o que o Frei Francisco de Osuna ensinou a Santa Teresa e nos ensina a nós. O que é necessário para que a nossa oração, o texto que nós rezamos, as vias sacras que fazemos, as horas santas, as orações com devocionários que aprendemos, para que elas tenham esse fruto espiritual de alimento espiritual em nossas almas, para que nos dê força contra os nossos inimigos espirituais, o demônio, o mundo e nossa própria carne, que dê glória a Deus e comecemos a trilhar um caminho de crescimento espiritual. Bom, a oração, para ser bem feita, necessita de atenção e piedade. As duas coisas que precisamos para que a oração seja bem feita. Atenção. O primeiro nível de atenção, diz o próprio Santo Tomás de Aquino, é a atenção às palavras que estão sendo ditas. As palavras. Pronunciá-las bem. Às vezes, há certas orações, há certos terços que parecem mais radialistas narrando o jogo de futebol. Ave Maria, cheia de graça, eu convosco, bendita entre a mulher, bendita a. Ou seja, é uma carreira tal que não consegue-se nem distinguir que palavras estão sendo ditas. Parece aquelas palavras alemãs enormes. Ave Maria, cheia de graça, eu convosco, como se fosse uma palavra só. Ave Maria são duas. Cheia de graça são 3 palavras. Atenção às palavras que são pronunciadas. Atenção, por exemplo, se nós rezamos em latim, os santos, São Francisco de Sales, na introdução à vida devota, ele incentiva a Filoteia a rezar as orações do Pai Nosso, a Maria, em latim. Santa Teresa rezava o ofício divino em latim. O Santo Curadás, que pouco sabia o latim, rezava o ofício divino na missa em latim. Pronunciar bem as palavras que são ditas é um nível de atenção necessário. Senão vai acontecer como naquela igreja, é um fato real. Eu ouvi o padre, que Deus o tenha, Padre Wilson, que morava no seminário de Niterói. Ele contava essa história que em determinado lugar, numa capela em que ele estava tendo confissões, o povo lá rezava, cantava-se as ladainhas de Nossa Senhora em latim. Ainda resta em alguns lugares, como novena, por exemplo, da Imaculada Conceição, depois da oração do terço, do rosário, as ladainhas cantadas em latim. Há uma invocação da ladainha que é Regina sine labio originale concepta, ora pro nobis. Rainha concebida sem pecado original, rogai por nós. Claro, aquilo ia passando de pai para filho, ninguém sabia o que significava, não liam, aprenderam de ouvido e não tinha a atenção devida às palavras. Então, Regina sine labio originale concepta, ora pro nobis. Regina, ou seja, ele chegou nessa capela
enquanto atendia a confissão, ele viu o povo cantando, quem puxava assim, rainha que com a chinelada de concerta, ora pro nobis, ou seja, não a falta de atenção às palavras que eram ditas, né? Então, primeira coisa, atenção às palavras, senão a oração nos alimentará pouco. Atenção às palavras. Mas há um nível superior de atenção, que fará com que a alma seja muito mais alimentada, muito mais fortalecida espiritualmente e dará ainda mais glória a Deus. É a atenção ao significado das palavras, a importância das palavras. Para isto é necessário um outro tipo de oração, que é a meditação, é o estudo. Por exemplo, pegar o site do Padre Paulo Ricardo e estudar a vida espiritual e aprender com as homilias diárias e tantos outros, para que quando nós formos rezar, nós entendamos o que estamos pedindo. Os autores espirituais que nós apresentamos nos ajudarão bastante a ler, por exemplo, o que significa no Pai Nosso, santificado seja o vosso nome. Se Deus é santo, como é que eu vou santificar? É claro, não é que a oração do Pai Nosso não tenha valor se eu não sei o que significa, mas quando eu começo a adentrar no significado das palavras, no significado dos pedidos, a minha oração será muito mais suculenta, muito mais nutritiva, vamos dizer assim, espiritualmente. É isso que nos faz falta. Para isso precisamos ir recorrer aos santos. Recorrer aos santos. O que eles nos ensina, o que eles nos ensinam na vida de oração. Santa Teresa, ela dizia, nesse primeiro nível da atenção, que a mente deve acompanhar aquilo que dizem os lábios. Porque se a mente não acompanha o que dizem os lábios, diz ela, eu não chamo isto de oração por mais que se mexam os lábios. Então, será que a nossa oração não está sendo muito mexer lábios ao invés de autêntica oração, porque nos falta a atenção devida? Mas existe um terceiro nível de atenção, que diz Santo Tomás de Aquino, que é superior a esses outros, que é a atenção a quem se dirige a oração. A quem se dirige a oração. Então, eu estou rezando o Pai Nosso, a minha atenção dedicada a Deus Pai. Estou rezando uma oração ao Sagrado Coração de Jesus, a Deus Filho. Estou invocando o Espírito Santo, a Deus Espírito Santo. Estou rezando a Ave Maria ou a Salve Rainha, a Nossa Senhora. Estou rezando uma oração a São José ou a algum santo, a este santo, a São José ou a este santo. Estou rezando ao anjo da guarda, ao anjo da guarda. A atenção dirigida à pessoa a quem nós estamos rezando. Esta oração é muito mais profunda. Porque eu posso até mesmo distrair-me, vamos dizer assim, do significado das palavras que eu estou dizendo uma a uma, mas a minha atenção está voltada a Deus. Isso leva consigo uma elevação espiritual muito maior, ao que nós devemos pedir também a Deus que nos conceda esta graça de oração. Esta é a nossa meta. Então, precisamos, para bem rezar, de atenção, e lutaremos para termos este tipo de atenção, e de piedade. Para ilustrar esta piedade que nós precisamos para que esta oração dê a glória devida a Deus, alimente nossa alma com graças atuais e que nos eleve, vamos tomar de Santo Agostinho o que ele dizia das 3 condições para a oração. E podemos utilizar então essas 3 condições que Santo Agostinho apresenta para a boa oração, encaixando aqui nessa piedade, como dizia Santo Tomás. Santo Agostinho diz que a oração, para ser bem feita, necessita de humildade, confiança e perseverança. Humildade. A primeira atitude da boa oração, para que seja piedosa, é a humildade. Nós não vamos a Deus como alguém para reclamar seus direitos, como há um tempo atrás eu vi um telepregador desses de televisão, vendendo o seu livro espiritual, cujo título era Como Exigir Seus Direitos de Deus. Pelo amor de Deus,
Como que eu vou exigir alguma coisa de Deus? Ele que exige de mim. Eu sou a criatura, Ele é o Criador. É Ele quem exige de mim. Eu não vou exigir nada de Deus. Por isso a primeira atitude da oração é humildade. Eu não vou com empáfia. Eu não vou com... com humildade. Eu não vou com o espírito, portanto, de reclamação, de murmuração para com Deus. Isto é soberba. Eu vou com humildade. Sem humildade, esta oração não agradará a Deus. Unida à humildade, é necessário a confiança. Eu tenho que me aproximar de Deus sabendo que o Deus é um Deus amoroso, misericordioso, que me ama, mais do que todas as mães do mundo juntas podem amar seus filhos. Deus me ama a mim. Esta confiança é necessária. Por pior que esteja a minha vida, por maiores tormentos que estejam passando a minha alma, por quaisquer eventos e acontecimentos que tenham acontecido na minha história, ou estão acontecendo agora e eu não entendo. Eu tenho que saber que Deus me ama e Deus não me abandonou. Santo Tomás diz que a oração, a súplica, a prece é a expressão da esperança. Portanto, a nossa oração é fruto e expressão da virtude teologal da esperança, porque só reza quem espera em Deus. Por isso que a confiança é uma das condições para rezarmos. Confiemos em Deus, com humildade e confiança, mas também com perseverança. Não adianta só rezar muito num dia e ficar 3 dias sem rezar. Ou rezar muito num tempo e ficar meses sem rezar. Perseverança na oração. Tem gente, por exemplo, que faz novena do trabalho e já quer que o emprego chegue antes do 3º dia. Por favor. Se Santa Mônica parasse no 29º ano de oração pela conversão de seu filho Agostinho, não teríamos um Santo Agostinho. Ela perseverou com humildade, confiança na oração de súplica pela conversão de seu filho. Humildade, confiança e perseverança são as condições para fazermos uma boa oração. E por último, não podemos esquecer também, como nos diz o Catecismo da Igreja Católica, a 4ª parte do Catecismo da Igreja Católica é um tratado sobre a vida espiritual. Recomendo muito a leitura da 4ª parte do Catecismo da Igreja Católica, a vida de oração. E ali o Catecismo nos diz que a oração é um combate. Então, o combate contra quê? Contra o nosso comodismo, um combate contra a nossa vida exterior. Nós estamos tão elétricos naquilo que fazemos, naquilo que Dom Chotar, na Alma de todo apostolado, diz que é a heresia das obras, fazer coisas, e fazer até para Deus. Um padre, às vezes, faz muitas coisas para Deus, e às vezes esquece de estar só com Deus na oração. Podemos ter muitas atividades dentro da igreja e para a glória de Deus, mas Deus quer a nossa atenção em determinados momentos só para Ele, não para as coisas dEle, mas só para Ele. Então, é um combate contra a nossa vida exterior, mas também um combate contra o tentador, que não quer que nós rezemos. Ele não pode nada contra a vida de oração, mas ele pode nos atrapalhar para não rezarmos, nos colocar pedras de tropeço durante o dia para nos impacientarmos, uma falta de silêncio. Já percebemos que nós não conseguimos fazer silêncio? Dentro de casa a gente liga o rádio, ou liga a televisão, ou toda hora temos que estar com fone de ouvido. Não conseguimos fazer silêncio. Não conseguimos. Lewis, naquela obra dele sobre a carta de um diabo a seu sobrinho, a carta de um diabo a seu aprendiz, num dos tratamentos que ele ensina para aquele a que o diabinho está tentando não deixe que ele faça silêncio. Porque se ele fizer silêncio, ele escutará o nosso inimigo. O nosso inimigo é Deus. Né? Na linguagem aquela literária de livros sobre os demônios falando entre si. Muito interessante, porque é verdade. É isso que Santa Teresa percebeu. A falta de silêncio interior atrapalhou sua vida de oração durante muito tempo.
Por isso, depois, na reforma do Carmelo, ela colocou regras muito rígidas sobre o uso do locutório, para não atrapalhar nossa vida de oração. Mas já percebemos, nós, que hoje, com as redes sociais e a Netflix, a gente tem 300 mil séries para assistir e que assistir uma atrás da outra, um capítulo puxa outro, etc, etc. E tantos filmes e tantas séries na televisão e na internet, nos falta tempo. Se um locutório atrapalhou a vida espiritual de Santa Teresa, nós temos 300 mil locutórios na mão. Então, a vida espiritual, a vida de oração, será um combate contra isso. E também um combate contra o tentador, que não quer que nós rezemos.